Leitura do livro do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galiléia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentar a felicidade. Todos se regozijavam em tua presença, com alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Madiã. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor. Toda a minha vida saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto,
pelo nome do Senhor nosso, Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre nós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pois o reino, a boa nova, Jesus Cristo anunciava, e as dores de seu povo com poder Jesus curava. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Para a terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para que os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o seu pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs,
Este evangelho que nós acabamos de escutar, ele nos traz uma mensagem profunda de esperança, principalmente na sua primeira parte, porque aí tem duas partes. Na primeira parte, ele traz uma mensagem muito bonita de esperança. Alguém conseguiu perceber qual que é a parte que nos traz esperança na primeira parte do evangelho que nós acabamos de escutar? Alguém se arrisca a dizer algo? E aí eu gosto de pregar, né, essa peça no 6, né, fazer essas perguntas, porque eu sei que muitas vezes a gente só escuta. E daí a pouco, 5 minutos depois, não lembramos de mais nada do que nós escutamos. Mas aí, quando chegar em casa, você estava onde? Fui à missa. Ah, tá. O que foi que o padre falou? Ah, não sei não, só sei que foi bonito. Só sei que foi bonito. E a palavra de Deus, então, ela não cumpriu com a sua missão. E qual que é a missão da palavra de Deus? Fecundar o nosso coração, fecundar a nossa vida e nos tornarmos pessoas melhores. Hoje, melhor do que fomos ontem. Amanhã, melhores do que fomos hoje. Esta é a função da palavra de Deus. Mas ela não pode fecundar o meu coração, a minha vida, se eu não me abro para ela, se eu não me rendo a esta palavra. Por isso, então, que vamos vivendo a nossa vida mais ou menos, nem morto, nem frio, nem quente, morno. E aí passamos nossa vida muitas vezes no aqui, no agora, nesse morno das nossas vidas. Mas então, voltando para o texto, depois de chamar a atenção sobre a palavra de Deus, a importância daquilo que a gente escuta, porque ela tem a sua importância. Voltando então à pergunta, quem lembra qual que é a mensagem de esperança que a primeira parte do Evangelho nos traz? É quando a perícopa fala desse jeito: o povo que estava sentados nas trevas viu uma grande luz. Isso é esperança para nós. É esperança. Foi para a época de Jesus, porque essa grande luz tem um nome. Qual que é o nome dessa grande luz? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz que veio iluminar este mundo envolto às trevas até então, certo? Mas aí então ele veio dissipar essas trevas do mundo. Porém, nem todos acolheram esta luz. Pelo contrário, quiseram apagar essa luz, matando Jesus. Mas como ele não veio da parte dele, e ele veio da parte de Deus, Deus então o ressuscitou no terceiro dia. Disse: olha, vocês têm o poder de matar o corpo, mas a alma não. A alma é minha, sou eu. Eu sou o dono da alma de todos vocês. Vocês podem até matar os corpos de vocês, mas o espírito não. O espírito não. E então quiseram apagar esta luz, com seus corações fechados, amargurados, até mesmo com inveja de Jesus, porque os seus contemporâneos ficaram com inveja. Olha, ele estava curando, olha, ele estava dando pão para o povo. Eles mataram também Jesus por inveja, se sentiram ameaçados, certo? E portanto então, este versículo, esta perícopa: o povo que estava sentados nas trevas viu uma grande luz, deve então ressoar para nós hoje, nosso coração, dos nossos ouvidos, como um chamado à transformação do nosso ser. A transformação do nosso ser diante dos grandes desafios que enfrentamos hoje. Assim como Jesus enfrentou seus desafios, nós hoje enfrentamos os nossos desafios. Vivemos em um mundo, totalmente de cabeça para baixo, literalmente,
Olha o caso, acho que foi semana passada, aquele técnico de enfermagem que era pago para cuidar da pessoa humana, para ajudar a pessoa a sair do CTI, injetando o quê? Desinfetante, foi desinfetante na veia da paciente, até, ao ponto da paciente ter não sei quantas paradas cardíacas e morrer. Que mundo nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs? Um mundo com os rumores de guerra. Eu falo, vocês não conhecem o padre José Gés, ele vem mais na missa das 18 horas, mas ele tem 93 anos, ele nem está dormindo, falando só de guerra, né? Eu disse, meu irmão, pelo amor de Deus, vá dormir, entregue nas mãos de nosso Senhor e vá dormir tranquilo, porque desde que o mundo é mundo, que os rumores de guerras, que as guerras existem. Não é porque o Senhor vai ficar preocupado que elas não vão acontecer. O que cabe a nós? Rezar, pedir a nosso Senhor que toque no coração desse povo que gosta de guerra, que gosta de brigar um com os outros, que eles se abram para a graça de Deus e deixe Deus fazer algo na vida deles. E então vivemos em um mundo de incertezas para muitos de nós, né? Tem gente que esses dias mesmo, padre, eu estou no meu trabalho, mas eu estou insegura, que não sei o que. Confia no Senhor. É a melhor coisa que nós devemos fazer, confiar e entregar nas mãos dele, que o nosso trabalho, a nossa vida é dele. Hoje estamos aqui, amanhã nós não sabemos se estamos aqui a 1 hora, não sabemos se estamos aqui, se estaremos aqui. Então vivemos em tempos de incertezas, de um vazio espiritual tremendo, meus irmãos e minhas irmãs, tremendo, nosso vazio espiritual. E quando passa qualquer um lá na frente, dizendo, olha, aqui eu estou curando, todo mundo corre. O outro então, quando está lá, todo mundo está curando, o outro, olha, eu estou libertando dos demônios, todo mundo corre para lá. Esse vazio espiritual que nós estamos vivendo tem se acentuado cada dia e cada vez mais, e então que aflige as nossas almas, as nossas casas, as nossas famílias. Olhemos para dentro das nossas casas, as nossas famílias, vejamos o quanto precisamos levar Deus para as nossas famílias, para as nossas casas. E aí então, onde que entra essa perícopa que diz, o povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz. Por que ela entra aí, nesse levar Deus para as nossas famílias? Porque se Jesus é a luz que veio iluminar o ser humano, e nós somos um com Ele pelo nosso batismo, então nós consequentemente somos luz. Nós somos luz. Se nós somos um com Cristo, nós somos luz. Mas a pergunta é, eu tenho sido luz na minha casa? Eu tenho sido luz no meu trabalho? Na sociedade? Falamos tanto da corrupção, mas na primeira oportunidade que nós temos, nós somos corruptos. Nas pequenas coisas, passando uns na frente dos outros, nas filas. Ah, porque eu vou para o banco, agora não, né? Que agora tudo, mas mesmo assim precisamos, mas antes tinha isso, né? Vou no banco, eu conheço o gerente, eu passo na frente de todo mundo. Isso é corrupção. Mas nós falamos dos corruptos, mas estamos aí, ó, sendo corruptos também. Mas é só o outro que é corrupto. Eu não sou corrupto. Eu tenho sido luz. Você tem sido luz? De que forma nós temos sido luz? Porque é isso que a liturgia da palavra hoje nos faz refletir, meus irmãos e minhas irmãs. Eu tenho sido luz neste mundo. Se eu sou em Cristo e Cristo é em mim, então eu sou um outro Cristo, e consequentemente, se o povo daquela época que estava nas trevas viu uma grande luz, que é Jesus Cristo, então automaticamente nós somos luz, ou em tese nós somos. Mas a pergunta é, eu tenho sido luz? E essa luz então, meus irmãos e minhas irmãs, aliás, as trevas que Mateus ele nos apresenta, ele nos menciona,
não é apenas um símbolo de ignorância, porque o povo da época de Jesus era muito ignorante no sentido das coisas de Deus, assim como muitos de nós hoje também somos ainda, mas não é nesse sentido que Mateus nos apresenta essa grande luz. Mas ele representa essa grande luz, um afastamento da luz que é Cristo. Essas trevas é um afastamento de Cristo. Então todas as vezes que nós nos afastamos de Cristo, nós estamos então nos tornando trevas, porque só Ele é a luz. E quando somos luz, nós somos luz porque Ele é em nós. Não é por mérito nosso, é mérito de Cristo agindo em nós. Então todas as vezes que nós nos afastamos de Cristo, nós nos tornamos trevas. Nós colaboramos com as trevas que habitam neste mundo, querem tomar conta deste mundo, das pessoas. E aí nós vemos, basta olhar para a nossa sociedade, para esse técnico de enfermagem, tantos outros casos que nós podemos trazer aqui, da atualidade, de situações de trevas, não de luz. Mas então, essas trevas é o afastamento de Cristo, que é a luz por excelência do Pai. E assim como as sombras, as trevas não podem existir sem a luz. Nossos sofrimentos e questionamentos do aqui e do agora nos apontam para a necessidade de buscar aquele que dissipa toda a escuridão. Quem é que dissipa a escuridão das nossas vidas? Jesus Cristo. Por isso então devemos buscá-lo todos os dias de nossas vidas. E Ele tem um recado para nós hoje, aqui já vou concluindo. E Jesus Cristo então tem um recado no Evangelho de hoje. Temos essa perícopa que diz que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e esta luz é Jesus Cristo, e Ele então nos diz: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esta luz que é Jesus Cristo, hoje fala para mim e para você. Converta a sua vida, transforme a sua vida. Se hoje você chegou à conclusão que você tem sido mais trevas do que luz, se trabalhe mais, expulse da sua vida as trevas e seja luz. Cumpra com a sua missão de batizado e batizada, que é ser um outro Cristo. E aí ele fala na luz, convertei-vos, e chama Pedro e tantos outros para a missão. Ou seja, para que Pedro, para que os outros que ele escolheu e mandou para a missão, para que eles possam levar essa luz a tantas pessoas. E principalmente a região que ele estava, geograficamente, era a região dos pagãos, dos gentios. E então era a região que mais precisava de conversão, de luz, de presença de Jesus. Qual parte da nossa vida, qual área da nossa vida precisa de luz hoje? Qual é a parte da sua vida que precisa de luz? Chame Jesus então, Ele que é a luz do Pai, para iluminar essa parte da sua vida que está necessitada de luz, que está necessitada de Jesus Cristo, que precisa mudar a sua vida. Chame ao Senhor, meu irmão e minha irmã, que Ele vai te escutar, e Ele vai transformar o que até então é treva em luz dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. Mas para isso é preciso estarmos abertos, é preciso querermos que o Senhor adentre dentro da nossa vida, porque muitas vezes a gente só fala de boca: eu quero que o Senhor mude a minha vida. Mas nosso Senhor não é mágico, Ele não vai mudar com estalar de dedos a nossa vida. O nosso esforço, ele conta, e muito, e muito. O nosso esforço e a graça de Deus. E aí então a conversão acontece. Aí então nossa vida será transformada verdadeiramente. E aí então estaremos cumprindo com a nossa missão do aqui e do agora, da nossa existência, que é sermos
luz. E ao sermos luz, seremos imagem e semelhança de Jesus Cristo, uns na vida dos outros. Que o Senhor então nos ajude, que esta Eucaristia nos alimente. Para finalizar, não posso esquecer de São Paulo. Hoje é dia dele, né? Mas como é dia do Senhor, então nosso Senhor está acima dele, mas onde ele é padroeiro, hoje estão celebrando São Paulo, que na segunda leitura vai dizer que devemos sermos luz nos nossos relacionamentos, porque na segunda leitura nós escutamos que a comunidade de Colossenses estava dividida, e aí Paulo então escreveu a carta chamando a atenção deles, que quem divide não é estar em Jesus Cristo. Então, dentro de um mundo tão polarizado, né, queira não passa pela nossa, em um ano político, as divisões elas se acentuam mais, pois não deveria, apesar de muitas vezes nós pensarmos diferentes, mas uma coisa deve nos unir: Jesus Cristo. E se nós estamos deixando com que pessoas ou coisas do aqui e agora nos separem, é porque nós não estamos ligados a Cristo. E Paulo na segunda leitura vai dizer: quem separa é o inimigo. E se nós estamos separados é porque nós estamos a serviço do inimigo e não de Jesus Cristo. Por isso, cuidado. Sejamos, por mais que pensemos distintos, mas que Cristo nos una sempre, e que não possamos nos dividirmos, principalmente nesse ano especificamente, que é um ano de eleição, onde as polarizações estão por aí afora, mas a palavra de Deus nos chama à unidade e não à divisão. A unidade, cada um faz o seu, e Deus então vai julgar cada um individualmente. Façamos a nossa parte, sejamos verdadeiros cristãos, nos unamos cada dia e cada vez mais. Isso é ser luz, isso é estar em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, estará sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, a palavra de Jesus é luz para a nossa vida, com desejos que ela seja sempre nossa guia. Supliquemos ao Pai dizendo: sede, Senhor, nossa luz e salvação. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para que a igreja anuncie com destemor o evangelho do reino, em meio às sombras, e seja testemunha coerente de unidade e de paz. Rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo, para que nossas comunidades acolham confiantes a palavra que consola, encoraja e liberta do egoísmo. Rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Espera no Senhor e tem coragem, para que, em nossas famílias, seja vivenciada solidamente a concórdia e a confiança no auxílio e proteção de Deus. Rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de vir, para que o Pai do céu acolha em seu reino nossos irmãos e irmãs falecidos. Rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Tudo isso nos pedimos, ó Pai,
E vos apresentamos em nome de vosso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém.